Oi, gente! Hoje o conteúdo estudado será pronome. Existem 7 tipos de pronomes, porém nós não vamos estudar todos. Nós vamos estudar apenas 4, que são os pronomes estudados durante essa semana e que serão abordados na atividade feita por vocês, tá bom? Então, primeiro nós vamos estudar a palavra pronome. Qual que é o conceito aí, né? Então, o pronome, essa palavra pronome é a junção do do radical pró, mais o radical nomen, tá? Então, pró significa no lugar de. O nomen significa o nome, né? Que no português é chamado por substantivos, tá? Substantivo é tudo aquilo que a gente consegue nomear, certo? Então, pronome é no lugar de nome, no lugar do substantivo, tá certo? Então, pronomes são palavras que a gente pode substituir ou acompanhar os substantivos, tá certo? Então, Edilane, são palavras que eu posso utilizar para substituir ou então acompanhar ou então retomar o meu substantivo, certo? Vamos utilizar um pequeno texto. Onde está o livro? Alguém viu o livro? O livro estava aqui. Percebam que a palavra, né, o livro, certo? Livro, né, a palavra livro, ou então essas duas palavras, o livro, elas se repetem muito nesse pequeno texto. Então, o pronome é para evitar. Para que serve o pronome? É para evitar a repetição de palavras, de uma mesma palavra na construção do seu texto. Por exemplo, se você fizer uma prova de redação, se houver muita repetição, o seu texto fica cansativo, o seu texto fica repetitivo, enfadonho, você perde ponto porque a pessoa vai entender que você não tem um vocabulário vasto, que você pode utilizar outras palavras para dar o mesmo sentido ao qual você quer passar. Então, você repetiu muitas palavras, significa que você não tem um vocabulário vasto, diversificado, tá? Então, você perde ponto se houver essa repetição na sua redação, tá? Então, Edilane, esse pequeno texto, como que nós poderíamos escrevê-lo sem estar repetindo o livro, a palavra o livro, né? As palavras o livro. Então, poderia ficar da seguinte forma: onde está o livro? Alguém o viu? Ele estava aqui. Percebam que foram inseridas palavras que substituem o livro, porém ficou um vocabulário diferente, né? O sentido não mudou, porém as palavras mudaram, tá? Mas o sentido é o mesmo, certinho? Então, definição aí. Pronome é a palavra que substitui, ela também pode retomar ou também pode ficar no lugar do substantivo, tá certo? Pode substituir essa palavra, pode retomar essa palavra, né? Esse substantivo, ou pode ficar no lugar desse substantivo, tá certo? Então vamos primeiro começar pelo pronome pessoal. Então, o que são os pronomes pessoais? São aqueles que indicam a pessoa do discurso, tá? E são classificados em 2 tipos. Eles podem ser chamados por pronomes pessoais do caso reto
que exerce a função de sujeito dessa oração, né? Ou então eles podem ser conhecidos por pronomes pessoais do caso oblíquo, que substituem os substantivos e complementam os verbos. Então, como que eu posso saber e conhecer quais são os pronomes do caso reto, os pronomes pessoais do caso reto? Eu vou até colocar aqui para vocês. Peraí, só um momento. Uma tabelinha, uma tabela. Não é essa ainda. Opa, aqui. Certo. Então, os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele, né? Que é a primeira pessoa, a segunda e a terceira pessoa do singular, né? Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu, você. E a terceira pessoa do singular, ele, ela. E pode ser também, esses pronomes pessoais do caso reto, podem ser nós, vós, vocês, eles, elas, que são primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural, tá? Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles são os pronomes pessoais do caso reto. Substituindo aí o sujeito aí do discurso, certo? Agora, os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles são conhecidos por me, mim, comigo, né? Que podem substituir os substantivos e complementar aí os verbos, tá? Te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nós, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo, tá certo? Então, aqui a gente pode até verificar aqui o seguinte: o me, mi, comigo, ele se refere à primeira pessoa do singular, tá bom? O te, ti, contigo, refere-se à segunda pessoa do singular, e assim sucessivamente. Observem essa tabela, tá? E façam as devidas associações aí. Então, alguns exemplos aí para nós conseguirmos entender melhor, tá? Eu gosto muito de Ana. Então, quem gosta de Ana? Eu, né? Que é o sujeito aí da oração. Então, o eu aí é esse pronome pessoal do caso reto, certo? Agora, um exemplo de pronome pessoal do caso oblíquo, a frase: está comigo seu caderno. Então, com quem está o caderno? Com quem está o caderno? Comigo. Então, além de identificar quem tem o caderno, o pronome aí, ele auxilia o verbo estar. E esse sujeito aí, essa frase, existe sujeito nessa frase? Então, essa frase aí é sujeito indeterminado, porque eu não consegui identificar quem que é o sujeito dessa oração.